Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Professor Flávio me dirigindo uma vez mais a vocês, através dessa ferramenta aqui muito valiosa para nós, né, nesses últimos dias, onde a gente tem trocado experiências e tem tido a oportunidade de estarmos tendo contato com os irmãos, né? Vivemos aí em dias de distanciamento e a gente vai aí se apegando às ferramentas que estão ao nosso alcance para que a gente possa encurtar, né? E a nossa vida aí possa seguir dentro da possível normalidade. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, dentro da nossa proposta de ensino, né? Apresentada aí pelo corpo docente do curso preparatório de obreiros, FACEB. Estamos aí lidando com vocês e abordando aí sobre os livros históricos. E a gente vai aqui dar sequência, né? De forma sequencial, abordando mais 2 livros históricos, tá? Eu estaria falando dos 2 nessa mesma videoaula, mas eu vou fazer distinto diferente. Eu vou dividir os 2 livros em 2 videoaulas. Vai ficar um pouco mais reduzida essa videoaula e também fica mais pedagógico, tá? Para o aprendizado de vocês. E a outra também consecutivamente. Então, agora, neste primeiro momento, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o livro de Esdras, tá certo? Pega o papel, pega a caneta, pega o seu material didático, tá? Pega a sua apostila. Aí, ó. Tá de cabeça para baixo. Tô de cabeça para baixo de novo. Ministério, isso. Da página 158 à página 162, tá certo? Nós vamos estar falando sobre o livro de Esdras, tá bom, meus amados? Outro sim, essa aula estaria sendo fornecida, estaria acontecendo com vocês de forma presencial no dia 9 de maio, tá? Mas diante das determinações legais aí para o distanciamento social, nós estamos aqui gravando essa videoaula e vai estar disponível para vocês. Vou enviar um link posteriormente no grupo do WhatsApp do pessoal e fica lá também no YouTube, tá? Que é o YouTube do curso de obreiros, preparatório de obreiros FACEB, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo desta aula, tá? E nós vamos estar falando de forma, tentando ser pedagógico aqui, falando com os irmãos, sobre o livro de Esdras, como a gente vem sempre abordando, né, colocando aí para os irmãos aquela dinâmica, aquela didática de vocês traçarem a linha do tempo de todos os livros, né, essa linha cronológica do tempo, iniciando lá no livro de Josué e vindo sequencialmente aí dispondo cada livro, né, suas particularidades, peculiaridades que auxiliarão em futuros estudos do conteúdo bíblico. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá no livro de Esdras, vamos entender aí esse livro, os objetivos desse livro, a autoria, assim como nós temos feito com os outros, e aqui nos slides a gente vai passando e vai trazendo as explicações e também vamos colocando aí os pontos que sejam relevantes para estudo de vocês, tá? Para um aprofundamento maior dentro do estudo de vocês. Vamos aqui, então. Esdras. Qual que é o significado do livro de Esdras? O nosso passou aqui rápido demais. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Fui lá para o fim, deixa eu voltar. Isso, Esdras. Qual é o significado do livro de Esdras? Significa ajuda, socorro, auxílio, né? Esse é o nome que se dá a Esdras, o seu significado. Quem foi Esdras, né? Esdras, um sacerdote e escriba. Ele era um dos cativos na Babilônia, onde provavelmente nasceu filho ou neto do sumo sacerdote Seraías, assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C. Sendo assim, descendente de Arão, tá? Aí está uma referência bíblica que vai estar trazendo essa abordagem, fazendo essa ligação sobre a descendência de Esdras. Data da escrita em torno de 430 a.C., um pouco depois de Malaquias encerrar sua profecia. Então, aí nós temos aí alguns elementos que já podemos aprender dentro da construção do livro de Esdras, né? Na sua formação, que diz respeito ao tempo de escrita, né? A figura, quem que é o escritor,
né? Nós estamos falando aí, então, de um escritor de classe sacerdotal, né? Descendente aí da linhagem de Arão, e estamos aí também dentro de um período histórico, tá? A gente vai perceber dentro desse livro um período histórico geopolítico da nação de Israel, aonde nós vamos estar vendo aí que é o quê? O cativeiro babilônico, beleza? O tempo da ação. O tempo da ação vai compreender que nós temos lá o tempo da escrita, certo? Agora o tempo da ação. Compreende desde o edito libertador do rei Ciro e a volta da primeira leva de judeus sobre a liderança de Zorobabel, 536 a.C., até a volta da segunda leva de judeus sobre a liderança de Esdras, 457 a.C. O tempo da ação se distingue do tempo de escrita. O tempo da ação se distingue do tempo de escrita. Nós temos o tempo que vai ser narrado posteriormente na escrita. E o livro de Esdras vai justamente tratar dos acontecimentos, dos fatos que aconteceram neste período de ação, que vai desde 536 a.C. até 457 a.C., tá certo? Tendo em vista que a data escriturística do livro ao qual ele foi escrito é assim considerado pelos estudiosos, arqueólogos, 430, 432 a.C., ok? Autor. A tradição garante que foi Esdras que tem escrito o livro, tá? Então, a tradição vai estar atribuindo o escrito do livro de Esdras justamente a quem? Vai estar atribuindo a Esdras, tá bom? Data aproximada por volta de 450 a.C., depois do cativeiro babilônico e da reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, aqui é a data aproximadamente que os escritos que ele foi escrito. Tá ok, pessoal? Vou me ajeitando aqui. Tema do livro de Esdras. Qual que é o tema central? Nós vamos... o que eu posso perceber quando eu abro e vou ler Esdras? Qual que é a mensagem central? A volta do cativeiro. Ok? Então, vou ter essa mensagem central permeando toda a construção do livro, certo? Você quer fazer um estudo específico dentro do conteúdo histórico bíblico, do compêndio bíblico, você quer saber alguma coisa sobre retorno, sobre volta do cativeiro pós-babilônico, aonde você vai começar a ver essas informações? Você vai se dirigir no livro de Esdras, beleza? O esboço estrutural. O esboço estrutural é o quê, meus queridos? O esboço estrutural é a disposição da construção literária. Como que ele está disposto quando você pega e abre a Bíblia? Ele está disposto em 10 capítulos. Toda a construção do texto literário está disposta em 10 capítulos e contém 280 versículos, tá bom? E vão tratar de quê? Vou dividir em duas sessões aqui, como a gente tem feito nos livros anteriores, né? Alguns livros têm algumas sessões, outras sessões, umas sessões a mais, mas aqui no livro de Esdras nós temos duas sessões apenas, que são elas. O livro pode ser dividido da seguinte maneira, ó. A volta dos judeus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Incluindo desde o edito libertador até a construção do templo. Então, nós temos a volta do cativeiro, tá certo? Do povo judeu. Primeira leva, essa primeira volta, ela acontece com Zorobabel, tá certo? Então, é Neemias aí o protagonista desse retorno. Agora, nós já temos na segunda volta, que é nessa segunda sessão do livro, a jornada de Esdras, que vai do capítulo 7 ao capítulo de número 10, tá? Então, o livro se divide em duas sessões. A volta dos judeus, né, incluindo aí o edito libertador e a construção do templo, tá certo? Que nós vamos perceber aí o edito de Ciro e tal, que vai libertar os cativos, porque agora o Império Persa toma o controle mundial, né, do cenário político que está envolto a nação de Israel, e Ciro, como imperador daquela época, ele então dá um decreto, então permite o retorno à sua terra de origem, aos remanescentes que ali estão, os judeus que ali estão. Então nós temos capítulo 1 ao capítulo 6, essa primeira volta com Zorobabel, e nós temos aí a jornada de Esdras, que vai do capítulo 7 ao capítulo de número 10, beleza? Pastor Flávio, o que isso me ajuda? Te ajuda você se situar, certo? Professor, como que eu posso utilizar essas informações?
Você quer uma informação a respeito de Esdras no seu retorno do pós-exílio babilônico. Você quer fazer um estudo específico justamente dessa figura e desse personagem, né? Do que ele fez. Você vai se dirigir a qual seção, a qual parte e escriturística dispostas dentro do livro de Esdras. Você vai lá do capítulo 7 ao capítulo 10, você vai ter essas informações, ok? Esboço por assuntos, tá? Aqui tem uma abordagem de esboço dos assuntos. Nós vamos ter dentro dessa abordagem aí, ó, capítulo 1 e capítulo 2, o decreto é a volta da Palestina, a Palestina, tá? Que é o retorno, é o regresso. Aí nós vamos ter a narrativa a respeito do decreto, tá? 3 ao 5, o início da reconstrução do templo, ok? Então, nós temos informações aí sobre o início da reconstrução do templo e os problemas que foram enfrentados. O 6, o templo acaba de ser reconstruído, tá certo? 7 e 8, a viagem de Esdras. 9 e 10, as reformas religiosas, ok? Então, eu tenho um esboço por assuntos de todo o livro, tá? Que vai desde o capítulo 1 ao capítulo 2, de forma esboçada por assuntos, o que você quiser buscar, tratar, dentro desse material aqui você vai conseguir encontrar e vai ter um contato mais dinâmico, mais didático, dentro dos seus estudos aí, dentro do livro de Esdras. Aqui, para que a gente possa ter comentários. A volta do cativeiro se dá em 4 levas. Algo importante e relevante para você colocar dentro dos seus estudos, tá? Existem 4 levas que são abordadas aí no que diz respeito à volta do cativeiro, certo? Então, nós temos aí 2 momentos distintos apresentados dentro do livro de Esdras, que é o quê? Que é com Zorobabel em 537 a.C., e depois com Esdras em 458 a.C., ok? Nós temos, vamos ver depois no outro livro, o livro de Neemias, mas nós temos aí com Neemias em 444 a.C. e novamente com Neemias em 432 a.C., tá? Então, o contexto político aí é um contexto político que nós estamos vendo o regresso, tá certo? Do cativeiro do povo judeu à sua terra natal, à sua terra de origem, tá? Voltando, retornando à reconstrução de tudo aquilo que eles perderam devido ao cativeiro enfrentado dentro da Babilônia, tá? Em 539 a.C., o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e assumiu a supremacia mundial. É aquilo que nós falamos alguns minutos atrás. A Pérsia tinha uma política diferente de tratar seus cativos. Olha só, a gente tem um contexto diferente aqui na tratativa com aqueles que são escravos, que estão sob o domínio de outro império. Então, o Império Persa, ele inovou no que diz respeito ao trato político com aquelas colônias, com aqueles povos que eram dominados. O que ele fazia? Libertava para voltar à terra de origem e ainda ajudava financeiramente para reinstalarem-se nela. Desta forma, angariariam a simpatia de seus dominantes. Então, o Império Persa ele foi distinto dos demais impérios no que diz respeito à sua política. A política implementada pelo Império Persa leva ao quê? Ele permitia o retorno daqueles povos que eram agora vassalos, porque eles foram conquistados, né? O império predominante caiu, que era o Babilônia, e ele então vai naquelas províncias que outrora era dominada por outro tipo de império, e começam a liberar os seus sobreviventes, remanescentes, a retornarem às suas terras. E ali não só eles retornavam, mas ele também financiava a reconstrução no que diz respeito ao aspecto cultural, no que diz respeito ao aspecto religioso. O que eles ganhavam com isso? Eles ganhavam simpatia política, ok? Então, assim, é um modelo novo de gestão política que existiu dentro desse período, que é muito importante a gente observar aí entre as entrelinhas da narrativa. Tá bom, pessoal? Para a observação de vocês. Reis persas no tempo do cativeiro, tá? Aí vocês podem observar os reis persas dentro do período do cativeiro. Nós temos Ciro, Cábises, Dário Grande, Xerxes, Artaxerxes, Xerxes II e Dário II, tá? E tem uns períodos distintos aí, certo? Então, são os reis persas no tempo do cativeiro, né?
Grande nome que nós podemos ver aí, ó, nós temos o nome de Ciro, né? Que nós vamos ver dentro dos textos bíblicos, profecias envolvendo até o nome do rei Ciro. Depois vocês podem pesquisar mais profundamente aí, que é muito interessante perceber aí as estruturas de governos, né? Que existiam naquela época, que foram também instrumentos na mão de Deus no que diz respeito tanto à tratativa como alcançar a Israel dentro do propósito que Deus tinha estabelecido para a nação de Israel. Tá? E Ciro é uma figura muito proeminente dentro desse cenário aí que a gente está abordando com vocês. Ok, queridos? Um comentário final aqui para a gente encerrar com o livro. Ao findar o tempo do cativeiro babilônico, como profetizara Jeremias, Daniel entendeu que era de voltar para casa, tá? Era tempo de voltar para casa. O Império Medo-Persa vencerá. Culminará o babilônico e agora Ciro era o imperador. 200 anos antes, Deus anunciara pela boca de seu profeta Isaías que Ciro nasceria e seria o seu instrumento de libertação para o povo. Isaías 44, 28, 45, 1, 4. Coisa boa, né? A gente encerra aí essa exposição do livro de Esdras com os irmãos, apresentando de forma bem sistemática aí, ponto por ponto, a abordagem de conteúdo temático de cada capítulo, né? Um pouquinho do contexto histórico, que está para fora do contexto histórico da nação de Israel, mas está diretamente ligado à nação de Israel. E a gente começa a perceber uma relação muito clara aí do que Deus diz na boca dos profetas a respeito dos instrumentos que ele utilizaria, tanto para auxiliar, para beneficiar Israel, ou também para trazer o castigo sobre Israel, no que diz respeito à quebra das alianças feitas com Deus. Tá bom? Meus queridos, eu espero que essa aula possa auxiliar vocês, tá? Que vocês possam vê-la aí algumas vezes, né? Tirando os elementos importantes para o estudo de vocês, as anotações possam estar de forma aí bem dinâmicas e didáticas para auxiliar vocês dentro de um conteúdo muito rico que a gente consegue encontrar aí no livro de Esdras, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Até a nossa próxima aula, e nós vamos estar fatiando essa aula, como eu falei, em 2 aulas. Livro de Esdras e livro de Neemias. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e breve estaremos juntos em nome de Jesus.